Prezados amigos, meu nome é Bruno Paulino, sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vim falar um pouco sobre o risco cardiovascular nos diabéticos. O diabetes, sabidamente, é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares, para o infarto, para o AVC, para a morte e para a insuficiência cardíaca. Mas algumas vezes eu percebo médicos, clínicos, cardiologistas subestimando esse risco. Vamos lembrar que um dos scores de risco mais antigos que temos é o score de risco de Framingham, que mostrava paciente de risco baixo quando esse risco é menor do que 10% nos próximos 10 anos de doença, infarto ou morte, moderado de 20%, entre 10% e 20% em 10 anos, e alto acima de 20%, muito alto acima de 30%. E o score de risco de Framingham não tinha o diabetes no primeiro momento, depois foi colocado, mas não tinha o primeiro momento diabético porque se percebia o alto risco desses pacientes. Todo paciente que era diabético era de alto risco. Isso depois, nas novas fases do score de risco de Framingham, foi mudado de maneira a agora existir o alto risco. Mas será que o paciente com diabetes não é realmente de alto risco? Um grande estudo canadense foi feito com uma população, uma coorte muito grande, mais de 100 mil pacientes, 130 mil pacientes, e foi avaliado em que momento de idade e diabetes esse paciente ultrapassa os 10% em 10 anos de risco de morte e internação e infarto agudo do miocárdio. E se percebeu que homens chegam a esse score com 37 anos somente. Isso se ele não tiver nenhum outro fator de risco para doença cardiovascular. E esses pacientes passavam do risco moderado para o risco alto em menos de 50 anos. De forma a perceber o risco que esses pacientes têm por conta do diabetes. Quando nós colocamos neste paciente outros fatores de risco, como hipertensão, sobrepeso, tabagismo ou hipercolesterolemia, esse paciente já é de risco alto, independente da idade, quando ele for diabético. E se ele já tiver uma doença cardiovascular prévia, um infarto, uma revascularização, doença arterial periférica ou AVC, ele já é de muito alto risco. Logo, percebemos que Framingham no início não estava tão errado. É muito alto o risco do paciente diabético. E, infelizmente, esses pacientes diabéticos também têm associação com outros fatores de risco. Então, mais de 70% desses pacientes também são hipertensos, né? Mais de 75% desses pacientes também têm sobrepeso. E pelo menos 65% desses pacientes têm níveis aumentados de colesterol, LDL. Logo, quando nós vemos um diabético, mesmo que seja jovem, mesmo que seja um paciente que teoricamente ou aparentemente não tem um risco alto, ele infelizmente já sai sob um risco de base muito alto. E quanto mais o tempo de diabetes existe, maior o risco. Sabemos que, mesmo que exista tratamento desse diabetes, o risco residual desses doentes é muito alto. As medicações que nós tínhamos antigamente, as biguanidas, as sulfonilureias e os inibidores da DPP-4, não diminuíam o risco cardiovascular, diminuíam retinopatia diabética, nefropatia diabética, neuropatia diabética e vasculopatia diabética, mas não diminuía as doenças macrovasculares, o infarto, o AVC. As primeiras medicações que vieram para mudar esse risco foram os inibidores da SGLT2, a empagliflozina, a canagliflozina e a dapagliflozina. Além disso, os inibidores, os análogos da GLP-1 também diminuíram esse risco. A liraglutida, a semaglutida e mais recentemente a dulaglutida. Essas são medicações que, além de tratar o diabetes, diminuem o risco cardiovascular. As inibidores da SGLT2 também diminuem o risco de insuficiência cardíaca, que é um risco
risco bastante grande e é independente da aterosclerose. Pacientes podem ter insuficiência cardíaca no diabetes sem uma cardiopatia isquêmica, né? Não há necessidade de um infarto fazer redução da fração de ejeção nesses pacientes, de forma a que essas duas classes de drogas devem ser preferidas naqueles pacientes que têm risco alto de doença cardiovascular, ou o inibidor da SGLT2 ou o análogo, o agonista da GLP-1. Nos pacientes que têm problemas de insuficiência cardíaca ou têm risco alto de insuficiência cardíaca, os inibidores da SGLT2 são preferíveis, já que os agonistas da GLP-1 não diminuem esse risco de insuficiência cardíaca. Logo, o cardiologista deve saber diabetes, já que agora ele pode tratar o diabetes diminuindo o risco cardiovascular. Isso é extremamente importante. É uma mudança de paradigma que tínhamos em relação antigamente. Hoje, o cardiologista é convidado a entender o diabetes, é convidado para entender o tratamento do diabetes para diminuir o risco cardiovascular. Lembre que 3/4 dos pacientes com diabetes morrerão de doenças cardiovasculares. Isso é extremamente elevado e nós devemos mudar isso. Muito obrigado, um forte abraço.